Vamos voltar aqui aos loops. Portanto, o exemplo prático que eu criei do loop while foi de beber copos de água. Por exemplo, vamos supor que eu quero beber 4 copos de água por dia e quero um contador que me vá dizendo, sem eu ter que estar a anotar num papel ou o que for. Vamos supor, isto é só um exemplo para vocês entenderem, nada muito complexo. É um códigozinho assim grandito, vá, mas se observarmos aqui, portanto, temos aqui a nossa biblioteca, temos o nosso main e temos a nossa variável inteira, copos, que começamos sempre com o 0. Já viram que eu já introduzi aqui os comentáriozinhos para vocês entenderem a dinâmica, certo? Portanto, neste caso, nós começamos com 0 copos de água, porque iniciamos o dia, não iniciamos já com 3 copos, né? Iniciamos com 0. Portanto, enquanto tiveres menos do que 4 copos de água bebidos, o código vai-te pedir para beber mais um. Ou seja, aqui é que vamos introduzir o exemplo prático do loop while. While, entre parênteses, vem sempre a condição. While os copos forem menores do que 4, ele vai imprimir uma frase a dizer: bebeste mais um copo de água? Digita 1 para sim. Atenção que isto é suposto estar tudo na mesma linha, o printf. Eu é que escrevi na linha abaixo porque não tinha mais espaço. Pronto. Enquanto a condição é que enquanto os nossos copos que se iniciam sempre no 0, for menor do que 4, ele vai imprimir uma mensagem a dizer: bebeste mais um copo de água? Digitam 1 para sim. Quando vocês digitam 1, ele vai armazenar na variável bebeu. Temos que criar uma variável para tudo, não é? Ele vai armazenar na variável bebeu, que é aqui no nosso scanf, já sabem como funciona, a percentagem D vai armazenar na caixinha bebeu, que é a variável inteira bebeu. Portanto, o copos é como vocês iniciam e armazenam os que já vão guardando. O bebeu é o ato de beber o copo. Não sei se me faço entender. Portanto, ele aqui faz a soma de os copos que nós já temos no total com os copos que bebemos. Ou seja, temos 0 copos, bebemos 1, ele soma 1 ao 0, dá 1. Bebemos 2 copos de uma só vez, ele soma o bebeu, que é 2, ao copos que estava no 1. Já passa a ser 3. Estão a perceber a dinâmica? Portanto, eu começo com 0, bebi, ele vai somar aqui no copos, vai meter 1. Bebi 2, ele vai meter mais 2, para além daquele 1, vai dar 3. Pronto. No final, quando o user digita 1 para sim, e esgota ali as 4 vezes, não é? E digita 4 vezes, ele vai sair, ele vai apresentando o total, antes disso ele apresenta o total bebido, né? De copos, um total de copos bebidos, porque ele faz a tal soma, e apresenta-vos na soma quantos é que já beberam. No final, quando já digitam as tais 4 vezes de quantos copos de água já beberam, esta chaveta aqui mostra que ele sai do loop while, não é? Porque abre a chaveta e só fecha aqui. Ele sai do loop, do ciclo, e apresenta-vos uma mensagem a dizer: parabéns, atingiste o teu objetivo. Portanto, perdão, para recapitular, agora um pouco mais rápido, temos o main, temos uma variável que é 0 copos bebidos. Temos o loop while, que enquanto a condição, temos o loop while, que a nossa condição é, enquanto os copos forem menores do que 4, ele vai entrar neste ciclo que começa nesta chaveta e acaba nesta, em que a variável bebeu, que é o número de vezes que digitamos 1, a variável bebeu, vai somar aqui com o número de copos que já temos armazenados até agora, e quando esse número de copos for 4, que é a condição que colocamos aqui, ele vai sair do loop, tem aqui a chaveta, vem, ele sai do loop e salta para este printf, e aparece a mensagem:
parabéns, atingiste o teu objetivo. Isto é um loop while. Ele vai fazendo à medida que testa, faz ao mesmo tempo, ao contrário do outro. Portanto, também trouxe aqui um exemplo para o loop for. Conseguem perceber, já agora conseguem perceber a diferença entre o loop while, o exemplo dos copos de água e o exemplo da password, em que no exemplo da password ele escarrapacha lá o código, digita o PIN e depois é que testa se o PIN está certo. E no exemplo do loop while, peço perdão, no exemplo da password era o exemplo do while, e este exemplo agora dos copos de água, do while, ele vai mandando ali ao mesmo tempo, enquanto vocês vão digitando ele vai mandando. Pronto. Acho que assim talvez me faça entender melhor com exemplos práticos. Isto é confuso para toda a gente ao início, esta confusão entre os dois loops. Pelo menos até para mim foi muito quando aprendi isto no primeiro ano de faculdade. Meu Deus, que dor de cabeça. Até hoje custa-me um pouco explicar isto de forma assim fácil de entender, mas já sabem o que eu digo sempre. Qualquer dúvida, por favor, ponham nos comentários que eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para que vocês entendam isto, porque os loops irritam-me tanto, acredito que me irritem tanto a mim quanto a vocês. Portanto,